O livro de hoje é uma das obras centrais da literatura sapiencial. Ultrapassa o limite da narrativa religiosa para se afirmar como reflexão filosófica sobre o sofrimento humano. O relato da perda do homem mais íntegro e rico de sua terra não encerra uma tragédia, mas inaugura um debate essencial da teologia e da filosofia moral, a Teodiceia. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei a ele. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó é o livro que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não viu os vídeos anteriores, o link da playlist vai estar na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e inimigos, porque o importante é compartilhar. A sequência de desastres, a perda dos filhos, da riqueza e da saúde, atribuída à ação de Satanás, com a permissão de Deus, desmonta qualquer leitura simplista. Não se trata de azar ou punição, mas de um experimento sobre a relação entre justiça divina e dor imerecida. A tragédia de Jó atinge o cerne da doutrina da retribuição, segundo a qual o bem é recompensado e o mal é punido. A virtude exemplar de Jó, atestada pelo narrador e por Deus, contradiz essa lógica. Se o justo sofre, ou Deus é injusto, ou o entendimento humano é limitado. A calamidade, portanto, não representa a falência do homem, mas da teologia que tenta reduzir o divino a uma contabilidade moral. Os diálogos com Elifaz, Bildade e Zofar expressam a resistência da mentalidade tradicional. Eles personificam a teologia da retribuição e tentam enquadrar o sofrimento de Jó em um esquema causal. Incapazes de lidar com o mistério, buscam uma explicação fácil. O sofrimento deve ser resultado do pecado. O silêncio de Deus, que domina grande parte do livro, força Jó à reflexão e a contestação das respostas prontas. A dor se torna ocasião de transformação interior. O clímax não está na restauração final de Jó, mas na teofania, a manifestação de Deus no meio da tempestade. A voz divina não explica o sofrimento, mas revela a distância entre o humano e o divino. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? As criaturas indomáveis, o Behemoth e o Leviatã, simbolizam o cosmos como realidade que escapa à lógica da retribuição. A resposta de Deus não soluciona a Teodiceia, mas a desloca para o campo da fé. A fé de Jó deixa de ser expectativa de recompensa e se torna entrega diante do mistério. A verdadeira lição é que a fé madura não busca compreender o motivo do sofrimento, mas confiar no caráter de quem o permite. O livro de Jó continua sendo leitura essencial para quem busca compreender o lugar da dor na experiência humana. É um poema que nos obriga a encarar o sofrimento não como erro ou punição, mas como parte inevitável e, em última instância, insondável da existência. A fé de Jó, purificada pela tragédia, é o gesto mais livre e profundo de confiança diante de um Deus que transcende toda a razão humana. O livro de Jó, uma das reflexões mais intensas sobre o sofrimento e a justiça divina, apresenta-se à crítica sob o signo do anonimato. Diferente de outras obras do cânone bíblico, o texto não identifica seu autor, o que reforça seu caráter universal e impessoal. Essa ausência de autoria levou gerações de estudiosos a buscar quem teria escrito a obra. Sem nome, o foco da análise desloca-se da biografia do autor para a força da mensagem e a estrutura literária do livro. A tradição rabínica antiga atribui a autoria a Moisés,
hipótese que situaria a redação do texto no período do Êxodo e daria ao livro uma posição de grande antiguidade no cânone. Essa leitura faria de Jó uma meditação sobre a justiça e o destino, contemporânea à formação da lei mosaica. A crítica moderna, porém, adota uma postura mais cautelosa e apresenta outras possibilidades. Alguns sugerem que o próprio Jó seria o autor, mas a narrativa em terceira pessoa e o desfecho onisciente enfraquecem essa hipótese. Outros veem afinidades entre o livro e a teologia do período do exílio, marcadas pela reflexão sobre culpa e sofrimento coletivo. Há ainda quem identifique em Eliú, personagem que interrompe o debate e não é repreendido por Deus, uma voz do próprio autor, talvez um redator posterior que oferece nova perspectiva ao tema. Apesar das incertezas, há consenso de que o autor era um poeta e pensador de grande domínio da língua hebraica. A parte poética do livro revela riqueza vocabular, uso refinado de paralelismos e presença de formas aramaicas e babilônicas, indícios de erudição e contato com várias tradições do Antigo Oriente. Assim, a questão essencial não é quem escreveu, mas o que foi escrito. O anonimato permite que a voz da sabedoria fale sem mediação pessoal, transformando o texto em patrimônio coletivo da humanidade. Embora a história de Jó remonte a tempos patriarcais, com referências a costumes anteriores a Moisés, o texto atual é resultado de um trabalho posterior. A maioria dos estudiosos data sua forma final entre os séculos 7 e 4 a.C., provavelmente no período do exílio babilônico. O contexto de crise teológica após a destruição do templo favoreceu a revisão da antiga doutrina da retribuição, que associava prosperidade à virtude e sofrimento ao pecado. Nesse cenário, o drama de Jó tornou-se símbolo do sofrimento justo e metáfora da experiência de Israel em exílio. Em síntese, o livro de Jó é o legado de um autor anônimo e erudito que transformou uma antiga narrativa patriarcal em uma meditação profunda sobre o sofrimento humano e o mistério divino. Sua autoria é desconhecida, mas sua força literária e filosófica permanece incontestável. O livro de Jó, uma das obras mais antigas e enigmáticas da literatura sapiencial, ultrapassa o campo literário e se afirma como uma reflexão filosófica sobre o sofrimento e a justiça divina. Seu valor não está apenas no tema, a Teodiceia, o dilema da justiça de Deus diante da dor imerecida, mas também em sua estrutura singular, que espelha o próprio enigma que aborda. A narrativa alterna prosa e poesia. O prólogo e o epílogo, em prosa, enquadram o núcleo poético, onde se desenvolve o debate central. Essa combinação de estilos não é um artifício literário, mas um recurso que eleva o tema ao plano do universal. O prólogo apresenta Jó como exemplo de retidão e prosperidade, sustentando a ideia tradicional de que a fidelidade a Deus traz recompensas. No entanto, o relato se desloca para o plano celeste, onde o acusador questiona a sinceridade da fé de Jó. Ele serviria a Deus por interesse ou por convicção? A sucessão de perdas, de bens, filhos e saúde constitui o experimento que põe à prova essa questão. O sofrimento de Jó, sem causa moral aparente, desmonta de início a crença simplista que associa dor e culpa, preparando o terreno para o debate poético que se segue. Na longa sessão central, Jó dialoga com 3 interlocutores: Elifaz, Bíldade e Zofar, defensores da teologia da retribuição, segundo a qual todo sofrimento é punição por um pecado. O confronto evidencia a rigidez e o limite desse sistema.
Ao tentar explicar o mistério de Deus com fórmulas fixas, os amigos acabam por agravar a dor de Jó, transformando o consolo em acusação. Jó, por sua vez, não busca apenas justificar-se, mas compreender. Exige de Deus uma resposta, um sentido. Seu clamor expressa a inquietação humana diante do absurdo e a necessidade de que a justiça divina se torne compreensível à razão. A virada teológica ocorre quando Deus fala do redemoinho. Sua resposta não traz explicações, mas uma visão da ordem cósmica e da complexidade da criação. Em vez de justificar o sofrimento, Deus revela a vastidão do mistério e a limitação da razão humana. O discurso divino convida à confiança. A sabedoria de Deus transcende o entendimento humano. Jó então reconhece sua limitação e se submete não por medo, mas por compreensão do descompasso entre razão finita e o absoluto. O epílogo encerra o livro retomando a prosa. Jó é restaurado e seus amigos são repreendidos por tentarem explicar a dor com fórmulas dogmáticas. O texto desmonta assim o princípio rígido da teologia da retribuição. O sofrimento nem sempre é castigo. Pode ter sentido oculto, inscrito na ordem divina que ultrapassa a percepção humana. Em sua essência, o livro de Jó é um hino à fé desinteressada. A verdadeira integridade é a que permanece sem garantias, que adora a Deus por quem Ele é e não pelo que concede. O livro propõe uma humildade diante do mistério e uma confiança que resiste à dor. Sua estrutura, do drama cósmico ao debate humano e à manifestação divina, assegura seu lugar como uma das mais altas expressões da busca humana por sentido diante do sofrimento. O livro de Jó propõe uma reflexão sobre a justiça de Deus, o sofrimento humano e a fé. Longe de narrar uma história de virtude recompensada, o texto questiona as certezas teológicas de seu tempo e mantém, até hoje, um debate vivo entre teólogos, filósofos e leitores. Seu tema central é a teodiceia. Se Deus é bom e justo, por que pessoas boas sofrem? Essa pergunta simples abre um campo de complexidade que o texto explora com coragem. O livro não aceita as respostas fáceis. A confiança segue em Deus ou a ideia de que o sofrimento sempre decorre de um erro humano e se propõe a repensá-las. Jó é apresentado como um homem íntegro e próspero, cuja vida parece confirmar a lógica da retribuição. Os justos são abençoados, mas o acusador, não o demônio posterior, e sim uma figura que cumpre o papel de questionador, sugere que a fé de Jó depende de suas recompensas. Deus permite que ele seja provado. Perde tudo: bens, filhos e saúde. O livro, então, desconstrói a imagem popular da paciência de Jó. Inicialmente, ele aceita o sofrimento com resignação. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas essa calma logo se desfaz. Jó lamenta o próprio nascimento e protesta contra o que vê como injustiça. Sua revolta é humana e sincera, não blasfema. A estrutura do livro se desenvolve em diálogos entre Jó e seus três amigos, que defendem a antiga crença de que o sofrimento é castigo por pecado. Para eles, Jó deve ter cometido algum erro oculto. O texto mostra o equívoco dessa lógica. O sofrimento não prova culpa. O jovem Eliú, que entra mais tarde na discussão, tenta suavizar o debate, enfatizando a sabedoria e a soberania divinas. No entanto, sua fala também não resolve o problema. A resposta vem apenas com a aparição de Deus na tempestade. A voz divina não explica o motivo do sofrimento, nem justifica a aposta com o acusador. Em vez disso, lembra a Jó sua limitação diante da grandeza da criação. Criaturas como Leviatã simbolizam o mistério e o risco inerentes ao mundo. Deus não explica o porquê do mal, mas reafirma sua sabedoria
e convida à confiança. No final, Jó reconhece: falei do que não entendia. Eu te conhecia só de ouvir. Agora meus olhos te veem. Essa passagem marca a passagem do saber ao encontro direto com o divino. A restauração de sua vida, saúde, fortuna e filhos, com destaque para as filhas que também recebem herança, não é simples recompensa, mas sinal de que sua fé era autêntica e gratuita. O livro de Jó não oferece uma resposta definitiva sobre o sofrimento dos justos. Ele nos conduz a aceitar o mistério entre a ordem divina e o caos humano. A paciência de Jó é, na verdade, a coragem de questionar e ainda assim manter a fé. Jó não é o homem que se cala, mas o que fala, sofre e, ao final, reconhece a grandeza de Deus. Sua história permanece uma das mais fortes expressões da busca humana por sentido diante da dor e da fé que resiste, mesmo sem respostas. O livro de Jó impõe-se como reflexão profunda sobre a dor e a justiça divina. Mais que uma narrativa teológica, é uma meditação sobre o sofrimento humano e os limites da compreensão diante de Deus. Jó não busca respostas catequéticas nem explicações causais, mas propõe uma mudança radical da necessidade de entender o motivo da dor para a confiança absoluta no Criador. A estrutura do livro gira em torno do mistério da dor imerecida. Jó não sofre por culpa, mas pela própria contingência da existência. O sofrimento deixa de ser apenas um fato biográfico para se tornar sinal de uma ordem que ultrapassa o entendimento humano. A fé autêntica, nesse contexto, manifesta-se na adoração gratuita, capaz de permanecer, mesmo quando a estrutura da vida se desintegra. O livro cumpre uma função corretiva ao romper com a teologia da retribuição imediata, que associa prosperidade à virtude e desgraça ao pecado. Jó destrói essa lógica ao mostrar que a justiça divina não se submete a categorias humanas. A retidão de Deus escapa às expectativas meritórias do homem e se afirma em sua própria transcendência. O núcleo da obra está nos ciclos de discursos poéticos entre Jó e seus interlocutores, e, posteriormente, Eliú. Esses diálogos de complexidade teológica e literária revelam a tensão entre a sabedoria tradicional e a experiência viva do sofrimento. A voz de Jó, marcada por fraqueza e dor, dá ao texto sua força universal. Ele fala como ser humano que enfrenta o silêncio de Deus e a aparente ausência de sentido. O clímax ocorre nos discursos divinos, capítulos 38 ao 41, em que Deus afirma sua soberania por meio de perguntas que expõem os limites do conhecimento humano. A resposta divina não explica a causa do sofrimento, mas conduz Jó a uma compreensão mais ampla da realidade. O livro ensina que a verdadeira fé não nasce da explicação, mas da confiança na sabedoria que sustenta o mundo. A restauração final de Jó, com a duplicação de seus bens e o nascimento de novos filhos, é alvo de debate. Muitos veem nela uma retomada da antiga teologia retributiva, em contraste com a profundidade do drama anterior. No entanto, essa conclusão pode ser lida como símbolo de reconciliação e renovação da vida, não como recompensa, mas como sinal da graça que transcende o mérito. O livro de Jó define o paradigma da fé genuína: adorar a Deus por quem Ele é, não pelo que concede. Sua mensagem desafia a religião utilitarista e reafirma a grandeza da poesia bíblica como forma de interrogar o mistério da existência. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.